sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pode Empreender. Hoje eu estarei entrevistando as meninas que começaram esse projeto. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. E hoje a gente está aqui com essa profissional maravilhosa que já foi responsável por fotos pessoais minhas e também por foto da nossa equipe. Gabi, seja bem-vinda, se apresente ao público para quem ainda não te conhece, saber um pouquinho mais dessa mulher incrível. Muito obrigada, gurias, pelo convite, pelo espaço, pela confiança mais uma vez nas minhas palavras. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabriele Vilme, sou empresária do ramo da fotografia já há 15 anos, tenho um estúdio aqui em Três Passos, especializado em fotografia materno-infantil e também em fotografia para empresas e para prestadores de serviço. Além disso, eu também tenho os meus cursos de fotografia e a mentoria também para formar fotógrafos vencedores. Empreendedora nata, né? Pra gente iniciar falando um pouquinho então, né, de imagem, por que tu julga que a imagem, né, ela é tão importante, principalmente para quem presta serviço, né, que não tenha um produto ali para expor, como que essa imagem, né, ela representa a gente na rede social? Perfeito, vamos lá. O cérebro humano costuma julgar a percepção de valor através daquilo que ele consegue visualizar e ler. E nós, seres humanos, somos programados para fazer essa leitura. Então, independente de onde você estiver, o seu público sempre vai ter essa percepção de valor através da imagem. É claro que cada público tem essa percepção de uma maneira. Se eu vou vender para crianças, a forma que eu vou me posicionar para crianças é uma. Se eu vou vender para os pais, é outra. E se eu for vender para mulheres, para homens ou para diferentes faixas etárias, eu preciso definir como que eu vou mostrar a minha marca para que aquela pessoa específica tenha a percepção de valor adequada ao produto ou ao serviço que eu quero vender. E ao valor também do produto e o serviço que tu vai vender, né? Exatamente. Até a outra pergunta já entra nessa parte aí, porque quando a gente vende produtos, a gente mostra os produtos, né? Mas quando a pessoa é uma prestadora de serviço, quais são os erros comuns que tu percebe nos perfis ou o que elas podem melhorar? Eu acho que a gente começa antes do perfil, que é no posicionamento no dia a dia. A gente acha às vezes que é só postar uma foto bonita no perfil ou fazer um ensaio corporativo que está resolvido. Mas não, a forma que eu me apresento todos os dias para as pessoas, desde a forma que eu vou receber o cliente, que eu vou receber um fornecedor, que eu vou atender os meus funcionários, tudo isso vai mudar a percepção de valor que as pessoas ao meu entorno têm de mim. E se todas as pessoas tiverem a mesma percepção, entenderem a mesma imagem, tiver congruência nisso, é muito mais fácil de eu conseguir ancorar uma percepção de valor ideal. Porque se eu me porto de uma forma nas redes sociais, o cliente me encontra na rua, eu tô de um jeito, na clínica eu tô de outro jeito, pro meu funcionário eu tô de outro jeito. Qual é Isso não é sólido. E se isso não for sólido, como que isso vai fixar lá no fundo da mente dos meus consumidores? Então, acho que o primeiro erro é esse. É querer apresentar uma imagem nas redes sociais de algo que tu não é e que tu não vende. Então, assim, entenda o que você é, entenda o que você vende, entenda como que o seu público lê e interpreta a mensagem que você passa e a partir disso construa uma imagem sólida e que faça sentido para a percepção de valor que você precisa ter e mantenha isso a longo prazo. Até porque existe diferença, né, de uma foto boa a uma foto assim que é estratégica, né? Sim, então acho que tu pode falar um pouquinho dessas diferenças que existem, né, pra gente Vamos ter lá. realmente esse posicionamento e uma correto, foto boa né? para uma foto estratégica. Eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui. Recentemente as gurias todas, inclusive, fizeram fotos do Dia das Mães lá no estúdio. São excelentes fotos, são fotos lindas, mas são fotos que falam da vida pessoal de vocês. Talvez elas não sejam uma foto estratégica para estar no perfil comercial. Talvez ela seja uma foto estratégica para em algum momento falar sobre algum assunto que vai gerar conexão com o seguidor de vocês. Sobre os princípios, os valores, aquilo que vocês acreditam. Mas vai ser a foto ideal para estar no perfil? Talvez sim, talvez não. Depende do contexto. Depende do contexto, a estratégia, o público. Você trabalha com muitas mulheres, por exemplo, com muitas mães. Faz muito sentido você apresentar um pouco da sua vida pessoal e mostrar que você também é mãe. Agora, se você trabalhasse com algo muito mais frio, muito mais fora desse contexto, não faria sentido que a tua foto de perfil fosse algo tão amável, tão doce, tão alegre. Talvez precisasse ser mais sério, né, um pouco mais fechado. Então, essa é a diferença de saber escolher, saber planejar, executar e definir uma foto boa para uma foto estratégica e que vai atingir o resultado desejado. E para mim construir autoridade dentro das redes sociais. Longo prazo. Qual a melhor foto?
Longo prazo, não é uma foto, é longo prazo. A autoridade, ela vem daquilo que você sabe, daquilo que você mostra que você sabe e de como a pessoa que está do outro lado recebe aquilo. Então vai depender. Eu quero mostrar autoridade, por exemplo, eu, enquanto fotógrafa, para as mães, é um posicionamento diferente de eu, enquanto fotógrafa, me posicionar como autoridade para outros fotógrafos. Sim. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter a clareza de para quem e do que eu quero ser autoridade, para depois construir, então, essa narrativa a longo prazo. Não é uma sessão fotográfica, não é uma série de posts que vai resolver isso, mas é entender isso e trabalhar isso a longo prazo, sempre prestando muita atenção em qual é o feedback que os meus seguidores estão me dando, se está havendo só crescimento de números de seguidores ou se está tendo conversão de vendas de fato, porque seguidor não significa faturamento, isso é muito importante. Mas a fotografia, ela entra na construção de autoridade nesse ponto da comunicação visual. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava com outra produção, estava trabalhando lá no escritório, estava de moletom, estava de tênis. É uma postura que, se eu mantiver diariamente, eu não vou passar a mesma percepção de autoridade para as mães que me acompanham e que querem contratar uma fotógrafa que seja realmente referência para cuidar da gestação, do nascimento, dos primeiros dias de vida do filho. É algo muito mágico, muito único, muito delicado. Se eu passar a mensagem de moleca, não sei o que lá, como que isso vai gerar responsabilidade, né? Traz essa coisa da juventude, da frivolidade, talvez traga essa percepção de algo que não é tão responsável e tão seguro. Agora, se eu me porto de outra maneira, uma maneira mais clean, mais sóbria, mais elegante, eu transmito uma sensação muito maior de confiança. Então não adianta ser, eu preciso parecer aquilo que eu sou também. Sim. E pra gente, tipo, a gente sabe que a gente precisa gerar uma conexão, né? Através do nosso perfil, alguma coisa que a gente precisa. Como que a imagem pode ajudar, né? E trazer essa conexão, assim, com o outro se identificar com a gente, né? E ter essa vontade, que nem tu disse, eu preciso passar tal coisa pra tal público em específico me procurar. Perfeito. O primeiro ponto aí, a gente volta lá para entender quem é o público-alvo. E quais são os princípios e os valores que eu, enquanto pessoa e enquanto empresa, tenho, que vão se conectar com os princípios e os valores desse meu público-alvo. Em cima disso, eu trabalho a minha comunicação visual. Por exemplo, eu sou mãe. Faz muito sentido que eu compartilhe com as pessoas que me acompanham a minha rotina, os meus desafios, as superações, as conquistas, os momentos fofos com as crianças. Faz sentido. Agora, tudo isso vai ser escolhido a dedo. Eu vou escolher 1% da maternidade que eu vivo para compartilhar aquilo que faz sentido e que se conecta com as mães que estão naquele período específico. Então, hoje eu não converso com mãe de adolescente, eu não converso com mães de adultos, eu converso com mães que estão gestando e que têm filhos na primeira infância. Então, é nesse pedacinho da minha vivência enquanto mãe que eu vou compartilhar a minha vida pessoal através da imagem para gerar conexão. Então essa é a análise que precisa ser feita. Isso pode ser feito para ficar mais leve, mais fácil para o empreendedor através de um bom banco de imagens. Não é todos os dias que tu vai conseguir tirar uma foto legal com o telefone, com os teus filhos. Então ter esse banco de imagens bem construído, de maneira rica em detalhes, porém intencional, direcionado, vai te auxiliar no teu dia a dia a conversar sobre esses assuntos com os teus seguidores, tendo uma boa imagem, o que ajuda naquela questão da percepção de valor e de construção de autoridade. E até também a outra parte da conexão, que tu trabalha bastante também, é a parte mais corporativa, né? Eu tenho certeza que muitos clientes teus tiveram um posicionamento diferente depois do ensaio, e eu queria que se tu pudesse compartilhar um caso que te chamou mais atenção, de alguém que assim mudou depois que fez o ensaio. Vamos lá, tem uma profissional aqui de 3 Passos, que é a Josemara da Rosa, ela é Sabia que você ia falar meu case eu de falei, sucesso. quero ver que ela vai falar da Josi. Josi, um beijo pra você. Porque realmente, assim, quem conheceu ela antes e acompanha, percebeu esse posicionamento diferente. Hoje você vê a Josi em todos os círculos que ela permeia, ela aprendeu a ter essa reconstrução de imagem, ela se reconstruiu como um todo. Exatamente. E ela tem essa questão de não aparentar nas redes sociais. Ela reconstruiu a imagem dela. Foi um processo de mais ou menos 2 anos, mais de 1 ano, eu não vou dizer exatamente 24 meses, mas quase isso, que a gente fez ensaios fotográficos todos os meses. Para construir um banco de imagens sólido, que fizesse sentido, sempre atualizado
e para ir construindo na cabeça do seguidor essa percepção. E até essa na mudança. cabeça dela, eu acho. Também. Né? Porque tu vai mudando aos poucos, né? Tu se vê como um mulherão, tu começa a se enxergar como um mulherão. Antes, tipo, ela não tinha fotos profissionais bem feitas, então ela se via como uma profissional comum. Hoje ela se vê como uma profissional que ela é. Claro. E a gente se olhar muda a nossa percepção, a nossa autoimagem, né? E a nossa autoestima. Nossa autoestima. E daí isso tudo vai refletindo, né? O efeito dominó, uma coisinha vai mexendo na outra. E com a Josi a gente trabalhou isso aliado às mentorias que ela estava fazendo enquanto aluna, né? Então, qual é a questão? A gente trabalhou a mentalidade dela. Ela foi aprender sobre finanças, sobre vendas, mais do que sobre neuropsicopedagogia, mais do que sobre comportamento humano, ela foi entender a gestão empresarial e a gente aliou esse conhecimento e essa necessidade específica na construção da imagem dela. Foi um processo longo? Foi, mas é sólido. Com certeza. É sólido. Porque agora é só... Daqui pra frente é só pra frente, né? E isso a gente pode ver nos resultados da empresa dela, do crescimento dela enquanto profissional, da mentoria dela, que está sendo um sucesso Brasil afora. Ela tem palestrado pelo Brasil inteiro. E eu vi que até fora do Brasil agora ela vai palestrar, Sim, ela vai palestrar no Canadá, inclusive. Daqui a alguns dias ou algumas semanas. E é todo um processo, é toda uma série de conquistas que se deu após um começo lá atrás de tomar uma decisão. A partir de agora eu não vou mais passar a imagem que eu tenho passado. A partir de agora eu quero que as pessoas me vejam como a profissional que eu vou me tornar. Perfeito. Como que funciona, né, esse ensaio de posicionamento? O que ele diferencia assim, de outros ensaios? O New Brand, que é a proposta que a gente traz no estúdio, ele acontece em 3 etapas. A primeira etapa é um estudo, é uma análise, a gente vai sentar e conversar. Então eu vou entender, por exemplo, da tua empresa, tu trabalha com estética. Sim. Eu vou entender quem é o teu público-alvo, qual é o teu objetivo de faturamento, quais são as tuas dificuldades de comunicação nas redes sociais, o que você já tem de banco de imagens, o que tem funcionado e o que tem faltado. E eu vou construir primeiro o conceito da sessão fotográfica e vou te mandar um manual para que você saiba quais as cores que você vai usar, os estilos de roupa, porque não é só a cor, não é só a paleta. Não adianta você usar a cor da sua logo se você está usando um tecido, um corte que não tem nada a ver com a mensagem que você quer passar. Então a gente faz toda essa construção desse manual, desse guia para a tua sessão, e isso tudo é a primeira etapa. A segunda etapa é a execução. É aquele momento onde a gente vai ou para o meu estúdio, ou para o espaço da tua empresa, ou para mais algum outro lugar ainda que faça sentido com a mensagem que a gente quer construir. E a gente vai passar ou uma manhã ou uma tarde fotografando, fazendo takes de vídeo, criando esse material. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa final, que é a entrega, é uma consultoria exclusiva e personalizada. Então eu vou sentar junto contigo e vou te mostrar, olha Ana, aqui está o teu material, você vai usar ele dessa forma, baixa aqui no teu telefone e vamos agora treinar algumas coisas. Quais são as tuas dúvidas, quais são as tuas dificuldades? Então eu te auxilio, eu não só te entrego esse material, como também te auxilio em saber como utilizar ele da melhor forma possível para fazer ele render pelo máximo de tempo. Claro, o que adianta eu te entregar um monte de fotos e não saber o que fazer com elas? Exatamente, vai soltando. dentro disso, às vezes tem uma coisa bem estruturada que tu quer passar algo leve, não tá de acordo com a imagem, né? E quando tu recebe a imagem pode estar perfeita, tu amou, mas tu só postar por postar, não faz sentido. Não vai né? gerar... Então acho que é um baita diferencial, né? Isso Com aí, certeza. que a pessoa sai dali pronta pra conseguir usar tudo. Porque esse é o meu É objetivo. só querer, né? Depois do pacote Porque tu completo, sai é só tu querer. com a consultoria junto. Então tu sai com as instruções, os teus próximos passos para começar aquele processo de construção de imagem de autoridade, de confiança, de percepção do valor correto de acordo com a precificação e com o teu público-alvo. É uma entrega muito completa realmente para quem quer estar presente de forma intencional nas redes sociais. E é só a constância que vai fazer a pessoa criar isso como um hábito, né? Não e tem depois atalho. Não tem atalho, só vai. E eu acredito que todos os profissionais se beneficiam com esse tipo de ensaio, né? Sim. Independente de prestador de serviço, de venda, de produto, de... Hoje em dia, quem não está na internet não existe, né? E por mais que a gente tenha... vamos lá, uma loja bem grande de departamento. Vamos falar de... Posso citar nomes de marcas aqui, tranquilo? Fica à vontade. Vamos falar do nosso querido velho da van. Ele precisa estar aparecendo? Não, ele não precisa, mas ele já entendeu que ele pode ser a imagem da loja dele e ajudar a multiplicar o faturamento. E vamos combinar, se um cara de 60 e tantos anos está entendendo tanto assim sobre a internet, quem somos nós para arranjar desculpa
para não estarmos de forma intencional e aumentando o nosso faturamento através da internet, né? Isso até já entra na nossa próxima pergunta, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando que tem vergonha, que não são fotogênicas, mas não tem nada disso, né? Não existe desculpa. Desculpa. Internet não dá trabalho. Internet é trabalho hoje em dia, independente do nicho que a gente esteja. Estar online é existir hoje e caminhar para o avanço, para o crescimento, para o futuro. Independente se você tem um escritório, se você é advogado, se você é médico, não interessa. Você precisa que o cliente descubra que você existe e te escolha e pague o preço que o seu serviço, que o seu produto vale. Não fique pechinchando, não escolha o concorrente. Como que eu vou fazer para que o cliente chegue até mim? Eu preciso existir nesse universo que é a internet, eu preciso me diferenciar. E não só me diferenciar de qualquer jeito, com a mensagem correta. Então, se eu tenho uma loja de calçados, de roupas, se eu sou prestadora de serviço, se eu sou psicóloga, não interessa. Eu preciso estar online, eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso saber qual é exatamente a rede social que o meu público-alvo se encontra e como ele vive aquela rede social, qual é o hábito, o comportamento dele naquela rede social. De acordo com isso. Até voltando no exemplo do velho da van, eu aposto que tenho certeza que ele tinha vergonha, né? Porque antigamente, quando ele era jovem, isso era uma coisa que não existia. Então, eles não pegaram essa coisa que agora as crianças já nascem com o telefone na mão, já fazem as dancinhas. Me bota pra dançar pra ver, eu pareço fico dura. Agora, convenhamos, a gente até pode ter vergonha de aparecer, mas ninguém tem vergonha de vender e de botar o dinheiro no bolso, né? Ninguém tem vergonha de receber o salário. Se tiver vergonha disso, larga o empreendedorismo, porque não é pra ti. É isso. Então, se a gente quer aumentar o nosso faturamento, se a gente quer ser visto pelo nosso cliente, a gente precisa superar esses bloqueios, a gente precisa superar essas crenças limitantes, né? Transpor essas barreiras e compreender que hoje em dia quem não está online não existe. E o que a gente pode fazer então, né? Vamos pegar o meu caso, por exemplo. Pega o que pode fazer para melhorar a imagem, né? E passar isso, tipo, diante da rede social. Primeira coisa é a análise, que é o primeiro passo do New Brand. E depois dessa análise eu consigo te passar uma orientação mais específica. Eu recomendaria, se você quer melhorar a sua imagem nas redes sociais, entrar em contato comigo, com minha assistente lá no estúdio e marcar uma reunião. Não tem custo nenhum, gente, para ir lá, sentar e conversar e a gente ter uma primeira ideia de onde você está, até onde você quer chegar e como que eu vou te auxiliar a chegar nesse resultado, nesse patamar. Mas o primeiro lugar é parar e olhar aonde eu estou hoje e entender onde eu quero chegar. Em cima disso a gente constrói quais vão ser as etapas e quais vão ser não só as fotos, como também os vídeos e o estilo de comunicação que precisa ser utilizado para chegar nesse resultado. Sim. Até porque a gente vê, assim, às vezes uma própria cliente, vamos supor, ela não, tipo assim, ela vem ali procurar algo específico ou até algo que viu, então, né, uma gestante, alguma coisa. Então, se a gente não tem essa troca ali, ou enfim, tem muita gente que acaba vindo, faz a massagem, não sei o quê, e acaba depois, mas eu não vi que tu fazia tal coisa, tipo, viu na rede social, né? Então a gente às vezes fica nessa de tipo, eu tô postando de novo um serviço que eu faço. A gente acha que todo mundo sabe o que a gente faz, a gente acha que todo mundo conhece. Todo mundo já viu porque eu já postei, mas não é. Vendas é todo dia. Vendas é que nem tomar banho e escovar o dente. É todo dia tu tem que ofertar, todo dia tu tem que aparecer, todo dia tu tem que explicar. Mas ano passado eu passei o ano inteiro falando sobre ensaio gestante newborn. Vou falar de novo. Tem gente nova chegando nas redes sociais todos os dias. Tem gente engravidando. Pois então. Tem bebê nascendo todo dia. É isso aí. Então é para isso que servem as redes sociais. Ela é um canal direto de vendas e ainda não custa quase nada, né? Hoje em dia, claro, sem patrocinado, sem tráfego pago, é muito difícil tu alcançar um grande patamar. Mas mesmo de forma orgânica, a gente ainda consegue chegar em um grande percentual de clientes. Então, por que não? Sim. Por que não tem nada a perder. Não tem nada a perder, nada. Depois que tu vê que tu já chegou no teu limite, né, com o orgânico, aí tu parte pro... Exatamente. E Gabi, tu falou do teu serviço, mas como que as pessoas te encontram? Onde é teu estúdio? Como é teu Instagram, teu número, se quiser deixar também? Bom, acredito que elas vão colocar aqui na bio pra facilitar, porque é difícil esse sobrenome, mas no Instagram é chique. É importado, gente. Gabriele Vilmes Fotografia nas redes sociais. Através do nosso Instagram você tem o contato do nosso WhatsApp, o nosso site. Entrando em contato, a gente vai te atender e te explicar todo o passo a passo para agendar o seu New Brand e iniciar esse processo de transformação da imagem da sua marca nas redes sociais.
Maravilhosa. E Gabi, o teu estúdio, né? Fica Nosso na estúdio Oswaldo Aranha. Isso, O pessoal aqui, né, de Três Passos sabe, né, que fica perto da rodoviária. Se o pessoal passar na frente e quiser chegar, tem que agendar horário ou... De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 5, sempre tem atendimento. Ok. Mas para ter certeza de que eu vou estar lá para atender, entendi. é importante que tenha um agendamento prévio, sim. Então é melhor fazer o agendamento porque aí garante o horário da Gabi e também a pessoa não perde tempo, né? Exatamente. Gabi, tu tem uma dica de ouro, assim, pra quem quer ter esse novo posicionamento? O que a pessoa precisa, se ela tem vergonha, se ela não é fotogênica? O que tu diz pra quando uma pessoa vai lá e, tipo assim, tu vê que ela não quer aparecer de jeito nenhum? Só começa. Só começa. Do Começar. jeito que tá, com o que tem, com as ferramentas que tem hoje. Ai, mas eu não tenho aquele guarda-roupa com aquela paleta de cores dos meus sonhos. Começa. Ai, mas eu não sei falar com aquela desenvoltura. Começa. Ai, mas eu não consigo contratar hoje um new brand. Começa. Começa do jeito que você tá, porque se você não der hoje o primeiro passo, daqui a um ano você vai se arrepender. Tá no mesmo lugar. Sim. Exatamente. Daqui a um ano você vai agradecer por ter começado hoje. Então comece com o que você tem, da forma que você tá, e todos os dias mantenha constância, porque o resultado só pode ser um, né? O sucesso. É, ou tu fica parado, ou tu sobe um degrauzinho. Exatamente, 1% por dia, começa, não para, não desiste. Você vai errar, você vai cair, você vai... Desanimar. Com certeza! Mas se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar. Então comece, vai, deixa de preguiça, deixa de vergonha. Vai deixa lá de na Gabi, medo. ela me dá aquele empurrão, assim. Sim, pode vir. Que nem tu citou antes o exemplo da Josi, é uma coisa que realmente, né, porque é uma construção. Então é importante todo mundo saber que é aos poucos, não é do nada que ela está onde está agora. Isso. Então é importante A pra Josi gente começou na ver. mesa da cozinha da sala dela, da cozinha da casa dela, com papel, caderno, começou ali, na cozinha de casa. Hoje ela tem a clínica dela e tá palestrando o Brasil e o mundo afora, mas se ela não tivesse começado aquela lá... Ela ia estar no mesmo. Exatamente. Vocês também não começaram com tudo pronto. Eu não comecei com estúdio. Eu não A gente começa com o que tem, da onde tá, e só fracassa quem desiste. Só fracassa quem desiste. Se você não desistir, não tem opção de fracassar. Você vai continuar até dar certo. E vai dar certo. Amém. Amém. Queria muito agradecer, então, Gabi, né, por toda essa troca que sempre é excepcional. A gente que já fez as coisas contigo, a gente sempre sai, né, com mais carinho por ti, também por, né, por uma carga As muito energias maior, renovadas, parece. com muita coisa boa. Então, muito obrigada mesmo por participar de novo aqui conosco, né, e muito mais sucesso sempre. Amém. Obrigada, gurias. Obrigada pelo espaço. Obrigada por confiarem tanto no meu trabalho, tanto quanto fotógrafa, quanto aqui também para compartilhar o meu conhecimento. E as portas do estúdio estão sempre abertas para vocês e também para você que está nos acompanhando. Amém. Se nós já ia para Campo Novo, né? Agora que tá em Três Passos, a gente vai abusar mais ainda da nossa fotógrafa. Não tem desculpa. Obrigada, pessoal.